Tecendo Prosa Podcast. Escuta para você ver, com a apresentação de Cida Mendes, Concessa e suas jandiras convidadas. Um oferecimento Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Alô, jandiras e jandiros desse mundo digital. Agora tecendo prosa comigo aqui nesse podcast. Uma experiência nova para mim e quem sabe para você também, que não tem ainda o costume de ouvir esse trem. De uns tempos pra cá, eu aprendi a ouvir esse novo jeito de fazer rádio, que é o podcast. Sempre gostei de rádio, desde piquitita. E agora, nesses tempos que é tudo digital, nós pode escolher o que vai ouvir. E o bom desse trem é que nós pode ouvir enquanto faz as coisas, comparação, enquanto caminha, lava umas vasilhas, faz comida, de modo que não toma o tempo da gente. E em cada episódio, eu e Dona Cida vamos tecer prosa com uma jandira convidada. E vamos poder questionar de um tudo, minha filha. Porque não tem pergunta boba. Tem é bobo que não pergunta. E se você é escutante, quiser mandar pergunta ou sugestão para nós, não espere inteirar dois não, coisinha. Manda um e-mail para podquestionar@concessa.com.br. No episódio de hoje, vamos ter a terapeuta e bailarina Ivana Cruz. Ela vai conversar com a gente sobre o corpo inesgotável. Você é daquelas que tem uma dor que você chama de sua? Sabe que tem joelho só no dia que ele dói? Então escuta essa prosa aqui. Pode questionar, Concessa? Bem-vinda ao nosso Pode Questionar, Ivana. Que alegria ter você como uma jandira. E jandira, como você sabe, é sinônimo de amiga. E amiga serve para isso, né, Lafã? Ajudar umas às outras. E é tão certo como sem dúvida que nossa prosa vai ajudar muitas jandiras que estiver escutando nós. Vou começar questionando o nome desse seu livro lindo, O Corpo Inesgotável. Ei, Concessa, que alegria estar aqui com você, viu? Nossa Senhora! Lembrando daquela live, nossa, maravilhosa, e agora a gente aqui de novo. Muito obrigada, viu? É uma honra, Nossa Senhora, estar aqui nesse Pode Questionar, muito lindo, viu? Olha, vamos então, né, começar falando sobre esse nome do livro, né, que você me perguntou, a razão, O Corpo Inesgotável. Sabe da onde que veio esse nome, Concessa? Na verdade é o seguinte, desde que eu comecei o meu trabalho, sabe? Sempre eu recebi pessoas com muitas dores, muitas tensões, pessoas que estavam assim já até desencantadas, né? Porque não conseguiam mais ter um corpo confortável, leve, e assim, elas estavam muito limitadas na vida mesmo, né? Por causa daquele corpo muito cheio de dor e de tensão. Então é lógico que para a gente tratar dessas pessoas que têm muitas queixas e que vem arrastando esse corpo aí pela vida afora, a gente tem que ter um outro olhar, sabe? E esse olhar tem que ser um olhar que vai além do corpo dolorido, daquele corpo que a gente machucou ao longo da vida. Quando eu recebo uma pessoa assim, eu procuro descobrir, tirar, assim, vamos dizer, por debaixo de tantos escombros, né, de tantas coisas que estão escondendo um corpo mais vivo, mais confortável, mais entusiasmado, um corpo que entra em relação com a vida e com o mundo. Eu não quero apenas tirar a dor da pessoa, eu não quero que a pessoa apenas seja uma pessoa sem dor, mas eu quero que ela veja que por debaixo desse corpo machucado, dolorido e tensionado, existe um corpo inesgotável,
Esse corpo inesgotável é aquele que vai alimentando a gente ao longo da vida, que vai fazendo com que os nossos movimentos sejam prazerosos, que as nossas relações com as pessoas sejam relações mais leves e que a gente também tenha mais bom humor, mais alegria. Então, o corpo inesgotável, ele nos acompanha a vida toda, não importa a idade, não importa se você está se aproximando da morte. O corpo inesgotável, ele sempre vai existir. E se você se conectar com uma energia, com uma coisa que não acaba nunca e que reside ali dentro de você, você vai ver que é o seu corpo inesgotável que está falando. Então, eu começo devagarzinho, com muita delicadeza, tirando aquela coisa que está escondendo o corpo inesgotável, que geralmente são as tensões, as couraças, as dores, e ajudo a pessoa a resgatar o corpo inesgotável que todos nós temos, mesmo quando estamos doentes, mesmo quando estamos velhos, não importa. Esse corpo, ele caminha com a gente até o fim. Então, eu acho que é isso aí. É o corpo inesgotável. Todos nós temos ele e podemos, então, levar uma vida muito melhor se a gente consegue se conectar. Que coisa linda, Nafá! E eu tô provando dessa descoberta e dessa consciência corporal com você e tô adorando, ponhando em prática seus ensinamentos e zero dor no corpo. Comparação que eu tô fazendo uma reforma na minha casa, porque nosso corpo é a nossa casa e eu tava precisando dar uma calibrada no meus alicerces, viu? Ai, ai, ai. Que alegria ouvir isso, viu? Nossa Senhora, saber que você tá aí realmente inteirona, fazendo da sua casa um lugar de muita acolhida, de muita leveza, uma casa com muito espaço, né, Concessa? Porque, na verdade, olha só, quando a gente pensa nessa metáfora que você trouxe aqui, nosso corpo é nossa casa. A gente pode falar muito, né, assim, sobre essa metáfora, começando realmente pelos alicerces. Eu acho que os nossos alicerces são os nossos ossos, a nossa estrutura óssea tão desconhecida de cada uma de nós. É muito difícil você encontrar uma pessoa que sinta e que tenha realmente assim uma consciência da estrutura óssea e que use, saiba usar. Por exemplo, a pessoa assenta em cima de uma cadeira, mas ela não assenta em cima da pelve, em cima dos isquios, que são os ossos que vão transmitir o peso da pelve, do tronco para a cadeira. A pessoa, ela se esparrama, ela vai para trás dos ossos e ela então não consegue usar aquilo que ela tem de mais profundo, que é o arcabouço, o esqueleto. Porque ela não conhece, ela nunca experimentou, ela nunca tocou, ela nunca nomeou aqueles ossos. E quando a gente não conhece, a gente não usa. Então, esse trabalho de consciência corporal realmente, ele é muito mais profundo do que a gente imagina, por levar a pessoa a entrar em contato, conhecer e usar os ossos. Os ossos foram desenhados de uma forma tão perfeita para serem a nossa estrutura mais profunda. E os músculos, eles vão envolvendo os ossos e movendo, né? A função dos músculos é mover, dar movimento. Agora, os músculos acabam fazendo papel de osso. Quando a gente não conhece, não usa os ossos, a gente vai usando os músculos com tanta força e vai trazendo tanto encurtamento para eles que eles vão ficando tão enrijecidos, parecendo com ossos. Então, conhecer essa casa que a gente habita é muito importante, é essencial. Conhecer e saber que você tem uma caixa torácica, um arcabouço que te permite
respirar com um movimento muito suave, porém amplo, muito profundo, muda completamente a maneira como nós respiramos. Saber que a gente tem pés para serem bem plantados no chão muda muito a maneira como a gente se conecta ao chão. Saber que a gente tem um olhar que pode ser direcionado de várias formas muda a maneira como a gente posiciona a nossa cabeça no espaço. Então, conhecer essa casa, habitar essa casa, traz uma relação de grande profundidade de nós conosco mesmos. Então, o conhecimento do corpo, ele não é só o conhecimento de uma estrutura, ele é o conhecimento da vida que habita essa estrutura. E a nossa casa, que é o nosso corpo, é uma casa viva, é uma casa aberta, é uma casa cheia de dobradiças que precisam de ser azeitadas, não é? A gente tem joelho, cotovelo, não é para ficar duro, rígido. A nossa casa ela tem que ser totalmente móvel, aberta e ventilada. Ivana, e esse trem que a gente põe as dor emocional, mental, as memórias no nosso corpo? Você pode questionar isso aqui, coisinha? As dor. Concessa, você como é uma mulher muito sábia, né? Já atinou para isso. Que a gente, não é que a gente coloque propositalmente, né? Mas inevitavelmente as nossas tensões, as nossas tristezas, as nossas raivas, elas ficam registradas no nosso corpo. E isso geralmente acontece com os músculos, porque os músculos eles têm os receptores nervosos, ou seja, o músculo só movimenta porque existe uma inervação que faz com que ele possa fazer os movimentos. Mas também são os impulsos nervosos que fazem com que o músculo se movimente de um jeito ou de outro, ou seja, se eu tenho uma descarga assim nervosa, né? Eu tenho uma raiva muito grande, eu tenho uma preocupação muito grande, essa inervação, ela vai mandar impulsos para os meus músculos que vão fazer com que eles se contraiam mais. Então, assim, toda emoção que a gente chama de negativa, ela vai transmitir um impulso nervoso contraindo mais os músculos. Ao contrário, se você, por exemplo, olha, hoje você sabe que amanhã você vai fazer uma viagem deliciosa, então você relaxa, você expira, você já tá solta, sabe? Esperando, né? Com aquele sentimento bom de que amanhã vai ter uma coisa muito boa na sua vida. Essa expectativa positiva, ela traz também para os músculos um impulso nervoso de relaxamento, não é? Assim, até de um tônus, pode até ser um tônus mais elevado, eu posso ficar até mais ligada, assim, uma tensão positiva, né? Mas a gente não costuma prestar muita atenção às emoções positivas, sabe? A gente não presta muita atenção na maneira em como as emoções positivas interferem no nosso corpo. Mas é interessante a gente pensar sobre isso. Como é que eu estou respirando hoje? Hoje, por exemplo, eu sei que vai ser um dia muito especial porque eu vou ver uma pessoa que eu não vejo há muito tempo e que eu adoro. Olha, isso já muda o tônus da sua musculatura. Você pode perceber seu olhar, seu modo de pisar, seu modo de agir, tudo fica diferente. Então, a gente tem que começar a dar mais ouvidos para o nosso corpo, sabe? Porque tudo fica registrado nele, tanto as coisas boas quanto as ruins, e fica registrado desde muito cedo. Então, nós trazemos registros desde da nossa fase intrauterina, a gente traz registros da nossa primeira infância, esses registros não se perdem, eles estão aí alojados no nosso corpo. E é muito importante a gente desenvolver uma escuta
sabe? Parar para perceber mais o corpo e tentar entender por que que eu tô tendo tantas dores hoje. Será que hoje eu fiz um esforço muito grande? Será que eu tô muito preocupada? Porque inevitavelmente as emoções interferem nos nossos músculos. E o nosso corpo nos ensina o tempo inteiro. A gente é que tem que aprender com ele. Por isso que eu falo que a alegria é minha maior pirraça. E uma das minhas alegrias que eu tenho hoje em dia é fazer minha caminhada, prestando atenção em tudo que eu tô aprendendo com você. E eu tô tão em paz com o meu corpinho e enxergando com outros olhos o corpo dos outros, comparação. Olhar para os outros com um olhar mais generoso, mais atenção e menos tensão. Nós não pode acabar essa prosa sem falar disso, Ivana, daquelas pessoas que ninguém enxerga. Pode questionar. Nós falou disso aquele dia na nossa lives e eu até chorei. Pois é, Concessa. Nossa Senhora, se você está gostando de fazer o trabalho corporal comigo, imagina eu trabalhar com o corpo de uma mulher tão vivida, tão conectada, tão cheia de sabedoria. Olha, eu vou te falar, isso dá um prazer pra gente, sabe? E ver esse seu corpo transformando, você tendo assim esse tanto de resposta, né, que você para, eu vejo como é que você fica, sabe? Você para assim, fica de olhinho fechado, só sentindo, né? E como que a gente trabalhou com os pés, foi muito legal, né? Eu acho que realmente muda o jeito da pessoa pisar. Você viu como é que mudou, né, para você fazendo essas caminhadas hoje? Você entra em relação com o chão, né, Concessa? Hoje eu vejo que você planta seus pés, como é que você está mais enraizada, né? Como é que você está mais presente através desse trabalho de conexão dos pés com o chão. Olha, isso me dá um prazer que você não tem ideia. E é interessante demais a gente falar também sobre essa coisa do corpo invisível, né? Das pessoas invisíveis. Porque à medida que a gente vai ficando mais conectada com o nosso corpo, a gente muda também o olhar sobre o corpo do outro. Eu acho que à medida que a gente vai tendo mais generosidade com o nosso corpo, a gente desenvolve também um olhar mais generoso sobre os corpos das outras pessoas. E é muito triste constatar como que tem gente que se torna invisível para a maioria das pessoas. Sobretudo aquelas pessoas como moradores de rua, pessoas uniformizadas que trabalham às vezes de faxineira, porteiro, varredor de rua, não é? Pessoas de raças diferentes, pessoas mais gordas. Esse olhar, sabe, Concessa, que deixa o outro invisível, é um olhar muito cruel. Agora, eu vou te falar sinceramente, eu penso o seguinte, que a pessoa que olha para o outro dessa forma, ela também é muito pouco generosa consigo própria, sabe? Em primeiro lugar, a gente tem que fazer esse caminho para dentro do nosso próprio corpo. E é um caminho que muitas vezes não é fácil, porque muitas de nós sofreram também na infância, na adolescência, não é? Preconceitos, aquilo que a gente chama de bullying. Então você primeiro tem que se acolher. É isso que nós estamos fazendo no nosso trabalho de consciência corporal, né? Se acolher, se olhar com muita generosidade. Aí você vai mudar o olhar sobre os outros e vai trazer com certeza um olhar muito mais generoso. Eu acredito e vejo isso pela minha experiência. O preconceito começa com relação ao nosso próprio corpo. Numa sociedade tão padronizada, é difícil a gente aceitar, a gente se aceitar e se amar como a gente é. A gente está sempre querendo entrar dentro de um padrão, né? Mas eu acho que esse caminho ele é maravilhoso, sabe? Quando a gente começa a mergulhar
nesse caminho de profundidade, de aceitação e de autoconhecimento do corpo, daí para frente não vai ter mais fim não, sabe? É uma riqueza só. E para terminar, eu queria cantar um pedacinho de uma música que vai fazer você questionar uma coisa linda para nós. És um senhor tão bonito quanto a cara do teu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Ô Concessa, o tempo é uma coisa maravilhosa, né? Mas eu acho que a gente, nessa sociedade que a gente vive atualmente, não está sabendo muito lidar com ele, não, sabe? As pessoas hoje estão muito preocupadas em congelar o tempo, né? Elas não querem que o tempo passe para o corpo, né? Então, tá cheio de artifícios, de procedimentos, de coisas aí que, assim, as pessoas usam, fazem, tudo no sentido de se manterem jovens. E eu vou te falar uma coisa, eu tenho, assim, uma visão um pouquinho diferente, sabe? Eu não acho que o melhor seria a gente ficar lutando contra o tempo, não. Eu acho que essa luta é uma luta inglória e não leva a nada, sabe? Eu acho que traz muita angústia para quem entra nessa de querer se manter jovem, se manter com menos 10, menos 20 anos, né? Porque a gente pode fazer do tempo um aliado, um companheiro. E é isso que eu escrevi lá no meu livro. Eu vejo que existem muitas maneiras bonitas da gente envelhecer, mudando e fazendo com que o corpo se adapte cada vez a uma situação, a uma idade diferente. E isso não precisa de ser de uma forma assim sofrida, não é? Eu acho que a gente pode fazer essa adaptação ao tempo, fazer do tempo um companheiro de uma forma muito criativa, porque existem inúmeras maneiras de você se manter ativa, se manter criativa, se manter tendo prazer com seu corpo. Por exemplo, eu acho que dançar, qualquer pessoa, desde a infância até a velhice mais avançada, pode fazer algum tipo de dança. Então, eu acho que se a gente começar a descobrir que não existe limite para as formas da gente movimentar, para as formas em que a gente pode manter o corpo energizado, cheio de vitalidade, mesmo envelhecido, a gente vai ficar mais em paz com essa questão do tempo. E eu gosto muito de citar o exemplo da dona Laurinha, uma paciente minha que veio para mim muito tristezinha depois dos 70 anos. E essa senhora, depois que fez o meu trabalho, ela ganhou mais consciência corporal, como você diz. E a partir daí, depois dos 70, ela resolveu aprender a nadar. Resumo da história: ela hoje está com 103 anos e ao longo desses 33 anos ganhou inúmeras medalhas da categoria dela, sempre animada, independente, autônoma, sabe? Dona do corpinho dela. Então, Concessa, tem coisas que são muito mais importantes e essenciais na vida. Essa conexão com a energia mais profunda, o movimento, a criatividade, é isso que interessa, é isso que vai nos fazer atravessar o tempo com muito mais leveza. E eu sugiro então que a gente faça as pazes com o tempo e que ele seja nosso grande aliado nessa travessia que é a vida. Obrigada a você, Ivana. E falando de mudança, fica mais essa dica preciosa da Ivana. A dança. Quem canta, seus males espanta. E quem dança, não carrega peso. Viu? Ô, Concessa, eu nem tenho palavras para te agradecer esse convite, viu? Que coisa mais maravilhosa, que honra estar aqui falando para as pessoas,
sobre o corpo, sobre a consciência corporal. E assim, na sua companhia, é um grande privilégio, viu? Que privilégio ter uma Jandira dessas na minha vida. Nossa Senhora, sem palavras. E realmente eu acho que a gente tem é que dançar muito nessa vida, sabe? Dançar do jeito que for, dançar junto com o outro ou com outra, dançar sozinha, dançar rock, dançar valsa, dançar forró, dançar funk, dançar samba, o que for, não importa, sabe? O que importa é que você tem que sentir que seu corpo ele responde a esse impulso da música e ele se conecta com o chão. Quando você bate o pé no chão, você sente igual aquela música do Gilberto Gil, né? De onde é que vem o baião? Vem debaixo do barro do chão. É isso, gente. Vamos nos conectar à terra, vamos nos conectar às músicas, aos ritmos e vamos nos conectar a essa energia do movimento que vai sempre nos fazer sentir mais vivas. É isso que eu desejo para todas as Jandiras do mundo. Eu também fiquei feliz demais, Ivana, com a sua presença aqui. Agradeço de você ter deixado aqui para nós, com a Jandira toda, o seu conhecimento, tantos anos, 30 anos de estudo, de trabalho, tirando a dor das pessoas e trazendo consciência para as pessoas, Fália. Obrigada a vocês tudo e até o próximo episódio do Pode Questionar. Um grande abraço, Concessa. Olha, hoje foi um dia muito especial. A minha respiração tá diferente, meu tônus muscular tá mais alto, meus olhos estão mais brilhantes depois de ter vindo aqui falar nesse Pode Questionar. Brigadão, querida. Um grande abraço. Obrigada a vocês que chegaram até aqui comigo. O Pode Questionar é uma realização do nosso canal Tecendo Prosa, com produção de Consuelo Lhoa, assessoria técnica de Mara Régia, marketing e design de Lara Moreira, a trilha original é da Zélia Fonseca, mídia social de Lídia Mendes, a sonoplastia e edição de Júlia Fonseca. Roteiro e apresentação, eu, Cida Mendes. Continuamos juntas nas nossas redes, Tecendo Prosa no YouTube, Casa de Concessa Oficial no Instagram e Casa de Concessa no Facebook. Nosso canal e esse podcast tem o patrocínio do Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais.